abençoe. Uma honra ter você aqui conosco. Amém. Fala para nós sobre esses trovões maravilhosos. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Realmente é uma felicidade estar aqui com os irmãos para mais uma vez representarmos esta palavra. Amém? Vamos, com a graça do Senhor, abrir em Judas, livrinho que está antes do livro do Apocalipse, Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Vamos pegar dois versículos, versículo 9 e versículo 10. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. O Senhor te repreenda. Amém? Grande Jeová, mais uma vez, nós nos colocamos, Senhor, ao lado de Jesus, para, através da confissão, Senhor, podermos demonstrar o que está em nosso coração. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de vermos o que sábios e entendidos não tiveram condição para ver. Porque está escrito na Tua palavra que Tu velaste estas coisas, escondeste dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, os quais, Senhor, desejam crer. Nós estamos aqui, Senhor, para nos tornarmos pequenos e a Tua palavra ser promovida, Pai. Dê a glória ao Teu nome e enriquece a nossa vida dessa bênção espiritual da revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Senta aí, irmãos. Deus abençoe. Amém. É muito bom poder vir nesta pequena igreja, Tabernáculo Brana, e compartilharmos a palavra. E ver aqui, estamos num espaço um pouquinho mais largo, né? É uma bênção. Quero falar sobre isso. O Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel, diz a Bíblia, estava disputando a respeito do corpo de Moisés. E o corpo de Moisés era o corpo que Deus havia escolhido para manifestar. Moisés era um véu que estava velando a coluna de fogo, transportando o povo de Israel em um êxodo, mas não era Moisés, era Deus em Moisés. Amém. Deus estava velado de uma carne. Deus precisava de entrar no Egito, e nós vemos em Êxodo capítulo 3 que Deus chamou Moisés e disse para ele: vem e eu serei contigo. Deus precisava de uma carne para cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão. Deus precisava de um profeta. E Deus teve Moisés na hora que ele necessitou. E como você toma um cavalo e você põe rédea nele, Deus colocou rédea em Moisés. E Deus montou o seu servo. Moisés não era apenas um homem no Egito profetizando. Moisés era o Deus forte, tirando um povo do Egito. Porque a Bíblia diz: por um profeta Israel foi guardado, Israel saiu do Egito, e por um profeta ele foi guardado. Amém. Amém? Nós hoje, irmãos, somos guardados da mesma forma por um profeta. Somos guardados sob a comissão da palavra da hora, e enquanto os homens apenas veem um homem, nós vemos a Deus em sua manifestação nesta hora. Amém. Nós não vemos um homem trazendo um ministério local apenas. Nós vemos a Deus manifestando entre nós uma vez mais. Amém? Nós que não tivemos o privilégio de viver nos dias de Irmão Brana, hoje nós estamos tendo o privilégio de viver nos dias de João. Na mensagem Cristo revelada em sua própria palavra,
144, irmão Brando diz: Deus é revelado em cada era através de sua palavra prometida para aquela era. Agora, vamos simplesmente olhar o que algumas de suas promessas são para hoje, enquanto concluímos agora nestas últimas palavras. Agora, Deus está revelando a si mesmo no tempo da luz do entardecer. O tempo que William Branham estava na Terra. A luz do entardecer estava manifestando na América. E aquilo era Deus revelado em sua própria palavra, repreendendo as denominações do dia, da era de Laodiceia, tirando o povo daquele sistema pentecostal para uma promessa de restauração, uma promessa de revelação de trovões, revelação de céus, revelação de novo nome. Porém, veja, o homem da América ficou cegado pelo ministério de irmão Branham. Deus esteve tratando com o ministério do irmão Branham enquanto o irmão Branham estava em vida, chamando a atenção do povo, fazendo discernimento, curando os enfermos. Tudo isso foi muito bom. Era uma atenção que Deus estava chamando para o povo, até que veio a terceira puxada, e irmão Branham diz que foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 céus. Somente que esses céus não podiam ser revelados em uma denominação. Não podiam ser revelados através de um grupo. Tinha de ser um homem que estaria revelando Cristo ao público. Jesus Cristo estava se revelando ao público através de um homem. Porque aquele homem não era Jesus Cristo, mas ele estava revelando Jesus Cristo. Ele estava manifestando publicamente a Jesus Cristo. Tanto que você olhar para ele, você estaria vendo a Cristo. Você não estaria vendo apenas a Branham, quando o ministério estava cumprindo, estaria vendo a palavra, porque a palavra é Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós outra vez no entardecer. A palavra estava caminhando lá na América, estava visitando países na África, visitando os países da Europa, dando a volta ao mundo, mas os homens não viram que aquilo era a palavra. Então Deus teve que trazer hoje um ministério que possa repreender novamente os sistemas desta hora. Deus teve a voz do mensageiro para repreender aquelas pessoas no dia do irmão Branham, mas estamos vivendo em um outro dia. Amém? Nós não estamos vivendo mais nos dias de Malaquias 4. Não estamos vivendo mais nos dias em que apenas devemos pregar que Malaquias 4 é a mensagem. Não. Porque eles dizem a mensagem da hora é pregar Malaquias 4, citando irmão Branham. Claro, porque irmão Branham era a mensagem do seu dia. Irmão Branham era a palavra daquele dia. Mas hoje nós temos uma palavra que não podia ser explicada no tempo de irmão Branham. Nós temos uma mensagem que não podia ser explicada e que William Branham não podia cumprir. William Branham, ele cumpriu o Apocalipse 10:1-7, mas ele nunca cumpriu o Apocalipse 10:8-11. Isso era para o dia da esposa. Amém? Isso nós já vemos. Nós sabemos isso através da palavra de Deus. Cristo tem sido revelado em sua palavra no término da era da Odisseia. E novamente Cristo está sendo revelado em sua palavra na era da esposa. A palavra de Apocalipse 10:8-11 é Cristo hoje. A palavra de Apocalipse 10:1-7, nós já sabemos, é Cristo ontem. Irmão Branham, falando aqui na mensagem, com a atração sobre a montanha. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto, observe. É Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10:1-7. Nos dias do soar da mensagem do 7º anjo, se cumprirá o mistério de Deus. Veja, não diz Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10:8-11. Era Deus cumprindo sua palavra outra vez, já havia cumprido a palavra que ele falou nos dias de Moisés, já havia cumprido a palavra que ele falou no dia dos profetas do Velho Testamento, no dia da expiação no Calvário. Jesus morrendo disse: está consumado, está cumprido. Mas quando ele veio no ministério de irmão Branham, era para cumprir não a palavra da era, do final da era da Odisseia, e cumprir a palavra do final da era da esposa. Era para cumprir a palavra, veja, que estava manifestando nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estava preparando agora, ou estava tocando a sua trombeta. É isso que estava acontecendo
Veja, nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era, São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. A última mensagem que estava cumprindo através do último mensageiro, a era da igreja. Porém, aquela mesma mensagem que Deus tinha para cumprir na era da igreja, teria que voltar fora da era da igreja, através de um outro homem que seria um estranho para o povo da América, porém, seria Cristo revelado em sua palavra do dia. Não Cristo revelado na palavra de ontem, que isso teria que estar agora velado no homem, para que teria que manifestar Cristo hoje, que é a promessa dos trovões revelados, mas através de uma só pessoa. As pessoas estão com problemas, eles dizem, olha, nós não queremos cometer adultério contra o nosso esposo, que nós cremos em Jesus, nós já cremos em Jesus Cristo como Salvador, e agora vocês estão tentando forçar que nós creiamos no irmão Brana como parente redentor também, irmão. Parente redentor é Cristo. É Ele que veio mostrando seu plano de redenção desde a eternidade, de cordeiro mudando para leão, e agora nesses últimos dias Ele está manifestando na forma de um povo que tem aceitado a sua manifestação na era do entardecer e que tem visto a manifestação final dele na era, veja, final da esposa. Amém? Então, se as pessoas hoje não conseguem ver esta mensagem, tem que ser o Senhor para os repreender. Amém. Se for um homem tentando repreender, não vai adiantar. Isso tem que ser Deus repreendendo a pessoa para voltar. Se você e eu ouvirmos esta mensagem como sendo palavra apenas de um reverendo, o reverendo Brana, alguns consideram o irmão Brana assim. Quantos não têm revelação do ministério do irmão Brana, mas eles dizem que crê que o irmão Brana era profeta. Eles creem que o irmão Brana era profeta para pregar somente o que Paulo falou, não para trazer uma nova mensagem. Eles creem que João é profeta somente para dizer o que Brana falou, não para explicar o que Brana não podia explicar. E eles creem que Brana era profeta porque tinha visões, e João não apresenta visões para vocês, a não ser as que William Brana teve. Então, é ali que eles estão confundidos e dizendo, veja, para nós crermos que esse homem é profeta, Branham tinha que dizer, Deus, eu não sou profeta. Branham disse que não era. Mas nós cremos que ele era profeta porque ele manifestou a promessa que nenhum outro homem manifestou durante as eras. Ele trouxe uma mensagem que nenhum outro homem posicionou antes que ele se levantasse para trazer o mistério de Deus à revelação. Trazer o mistério de Deus ao conhecimento do povo. Mas o povo do José de Mombrana não teve condição de enxergar. Amém? Por isso, eles caíram no movimento de Satanás, caíram no movimento, conforme diz Mombrana, dos anjos caídos. Eles caíram em um movimento em que Deus, veja, não está mais. Deus esteve, mas não está mais. Deus passou lá na Galileia, já não passa mais. Deus passeou pela América, já não passeia mais. Deus tratou com o povo, veja, da Alemanha, nos dias de Lutero, mas não trata mais hoje. Deus tratou com o povo de Wesley na Inglaterra, e quando ele foi para a América, para que aí, então viesse o movimento pentecostal na era seguinte, mas Deus não está tratando mais nisso. Amém? Cristo é o mistério de Deus revelado, 543. Note, Lúcifer, nos últimos dias, está fazendo como ele fez de início. O que Lúcifer fez? A primeira coisa que Lúcifer fez para separar o companheirismo de Deus e homem, ele quis edificar para si um reino unido. Um esplendor maior e aparentemente com mais cultura, um reino maior do que Miguel. Cristo tinha. Ele precisava edificar um reino. Então o que ele fez? Ele disse, olha, eu vou fazer um reino maior do que o de Miguel. Eu vou fazer um reino que é superior ao de Miguel. Ele é superior em beleza, é superior em cultura, é superior em educação, é superior em número de membros. Porém, Deus não está olhando para o número de membros na igreja. Deus está olhando para a revelação da igreja em relação ao que Ele está fazendo hoje.
545. Lúcifer, no princípio, seu propósito no coração era executar uma coisa maior e mais brilhante no céu do que Cristo tinha. Isso é correto. Aparentemente, por mais cultura, mais beleza, mais esplendor do que o reino de Cristo. Você pensa que nós teremos automóveis no milênio e aviões? Está vendo o que Lúcifer está fazendo? Na era em que o seu tempo foi abreviado, a Bíblia diz, olha, ai dos que habitam sobre a terra, porque Satanás vem contra vós, e ele sabe que tem pouco tempo e tem grande ira. Sabendo que o seu tempo já está contando, e as maiores invenções da ciência estão saindo agora. A maior projeção científica está manifestando agora, como aconteceu nos dias de Noé. Satanás está engajado em seduzir as pessoas de toda a forma científica possível para afastá-los de Deus. E o evangelho científico tem entrado nas igrejas da mensagem, tem se levantado com mais pompa, mais atração de música, mais movimento de pregadores famosos do que em qualquer outra era. Isso para quê? Para atrair a atenção do povo e distraí-los daquilo que Deus está manifestando para o povo. Daquilo que Deus tem manifestado hoje como uma promessa. Isso que o pastor Bispo está afirmando aqui. Que eles estão olhando para um pequeno tabernáculo e subestimando o homem, porém Deus sempre vê na simplicidade. Eles não olharam para William Branham e consideraram ele um mensageiro em seus dias. Foram poucos que tiveram essa revelação. Eles consideraram ele um grande pregador. Eles consideraram um homem de dons. Mas eles não consideraram William Branham como sendo Apocalipse 10, 1 ao 7. O povo denominacional não viu. O povo do tabernáculo Branham pode ter crido que William Branham era o restaurador, era aquele que tinha que revelar os mistérios, porém o sétimo ele não podia revelar, porque Cristo não revelou para nós. Eles ficaram cegados na voz do próprio irmão Branham, que falou para eles de uma forma que eles não viram que aquela promessa da terceira etapa, ainda que Deus estava agora manifestando a terceira etapa na América, seria transferida para um outro povo. Então, quando Deus fez isso, de levantar um outro homem, que irmão Branham diz, ele será um estranho. Ele se levantará após de mim. Ele levará a mensagem adiante. Então eles tiveram que arranjar um capitão que tomasse o lugar do mensageiro. Eles tiveram que arranjar citações que tentassem enquadrar o que irmão Branham falou para colocar um José que teve uma comissão natural em lugar de um homem que tomaria a comissão espiritual. Deus, simplesmente não tendo respeito por nenhuma dessa atitude humana, nenhum desses grupos que se formaram, Deus passou de largo. Deus saiu daquele movimento do tabernáculo Branham de Jeffersonville, porque não havia um homem para igualar a William Branham. Não havia um homem que pudesse tomar o ministério de William Branham e reproduzir isso novamente. Porque aquilo era uma promessa individual para um homem que cumpriria uma comissão que Cristo deu para ele. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e mais do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ele não é um outro homem para manifestar essas obras maiores, porque somente William Branham teve essa comissão para manifestar o ministério de Elias para os gentios. Quando você vê Eliseu, ele não pôde manifestar esse ministério de Elias e levá-lo para as nações. Aquilo foi uma sombra representando a igreja que, saindo de Cristo, ela teria um ministério com dupla porção do Espírito, com mais manifestação do Espírito do que Deus operando através de um corpo só, que era Jesus. Mas quando nós vemos nos dias da voz do sétimo anjo, aquele ministério de Elias voltando novamente através de um gentio, aí nós vemos Cristo fazendo obras maiores do que ele fez nos tempos de Jesus. Nós vemos Cristo manifestando, veja, uma revelação maior do que aquele revelou ou manifestou nos dias de Jesus. A manifestação que ele teve como ômega, ele teve uma revelação apresentada para o povo que ele e o Pai eram um. Quando Deus agora vem e manifesta no tempo do irmão Branham, ele também tinha uma palavra que Jesus no seu dia disse, eu tenho muito para vos falar. Mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele testificará de mim. O que Deus fez no ministério de William Branham foi algo singular. O que Deus manifesta hoje no ministério da esposa é algo singular. Não teve antes um ministério que pudesse falar o que a esposa diz, que pudesse produzir fé de rapto que a esposa tem recebido. Porque eles não foram comissionados para isso. Tinha que ser Deus tratando conosco. Deus tratou com Lutero. Deus tratou com Wesley.
Depois que Wesley morreu, depois que Lutero morreu, eles se denominaram. Deus tratou com o Tabernáculo Branham de Jeffersonville. Depois que William Branham morreu, eles se denominaram. Deus trata conosco hoje. Se o mensageiro morrer e você não está selado com o mensageiro, você vai se denominar também. Porque é assim que segue. Se você hoje não reconhecer esta mensagem da forma que ela é, ceder a esta mensagem da forma que ela é, você se denominará. Se você ainda não denominou, você vai denominar amanhã. Verdade. Não adianta pensar, não, nós temos a palavra, sim. Israel também o tinha. Eles tiveram Moisés. Quando Moisés morreu, veja, Deus teve que dar para eles um Josué. Nós tivemos William Branham morreu, Deus deu para nós João, para que seja um representante desta palavra. E se você e eu, se Cristo tarda para manifestar esse arrebatamento, você e eu precisamos de permanecer na mesma palavra e vigiar, porque anjos caídos sempre têm manifestado depois que essa palavra sai. Amém? Note, nesses últimos dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa. Vocês podem ver isto? O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida. Eles aprendem conosco até um tempo, depois eles vão e começam agora a trazer uma mensagem parcial. Uma híbrida, por membros híbridos. Verdade. Híbridos pelo conhecimento em vez da palavra. Pelo homem intelectual em vez do homem nascido de novo. Edificando um reino intelectual que superará em excelência ao pequenino rebanho de Cristo. Está vendo o que fez isso? Anjos caídos. Agora ouça com atenção. Anjos caídos, que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico, pentecostais, que não mantiveram seu primeiro estado, como os anjos fizeram, e têm caído em organização, como o poder principal de Lúcifer em Niceia. Quando Lutero estava manifestando a sua mensagem, era muito bom. Quando o irmão Branham estava manifestando a Cristo na América, era muito bom. Mas quando Deus saiu daquele movimento, quando Deus fez dormir o mensageiro, aquilo se tornou problemático para a América. Deus teve um outro homem para levantar na América. Somente que aquele homem não era mais para dar luz para a América, era para dar trevas. Não era para dar vista para a América, era para cegar. Não era para tirar o povo para fé de rapto, era para tirar o povo, veja, e amarrá-lo em feixes para a tribulação. Verdade. É para isso que Deus tem levantado, irmão José. É para trazer o alimento natural na mão das pessoas, mas cumprir a profecia de Isaías novamente. Vendo, vereis, vendo vocês, olhando vocês não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem a mensagem, mas nunca terá a revelação da mesma. Guarda a fita, mas não tem a revelação da fita. Ele escuta a voz do irmão Branham, você vê membros ouvindo a voz do irmão Branham, mas nunca compreendendo o mensageiro, porque para compreender o revelador, você tem que ter o revelado. Amém. Assim que funciona, irmãos. Hein? Quando aquele mover de Deus passou na era de Wesley, na era de Lutero, na era pentecostal, aquilo se tornou depois um movimento de anjos caídos. Irmão Branham, eles venderam-se por arrazoamentos de sabedoria e educação. Como fez Eva, anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisso. O que eram os anjos antes? Seres criativos de Deus, porém deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer. Eram anjos, porém, o que eles fizeram? Você está vendo que eles se tornaram anjos caídos e organizações de homens de Deus que têm saído para estabelecer as verdades na terra antes que a verdade pudesse seguir adiante e proclamar e chegar à verdadeira revelação de Cristo. Anjos caídos entraram e tomaram controle disto e fizeram denominações disto antes que João entrasse, antes que João manifestasse a revelação dos trovões, antes que João manifestasse o livrinho aberto, o livrinho revelado. Anjos caídos se levantaram. O movimento da ressurreição isolada se levantou. Bem logo que irmão Branham morreu, eles estavam aguardando Branham para se levantar e trazer, veja, uma mensagem de visão da tenda, uma mensagem, hein, do rastro da serpente. Mas eram anjos caídos. Era um movimento que tinha que se levantar antes que o verdadeiro viesse. O movimento da ressurreição isolada se levantou assim. Era uma denominação saída da mensagem.
O movimento dualismo, sustentado pelo irmão Levi, teve que se levantar, mas eram anjos caídos que levantaram da mensagem. Deus, ele tinha mover certo, ele tinha um homem certo, para a hora certa, mas aquilo teria que vir no país certo, irmãos. Deus teve Paulo na hora certa, mas a igreja tinha colocado Matias. Deus tinha um homem para poder ministrar para os gentios, na hora que aquela mensagem tinha que sair de Jerusalém, para levar os gentios não foi Pedro, porém, para aquilo suceder, Deus tinha que ter a hora certa, a manifestação certa daquilo. E eles não viram isto. As denominações que têm se levantado se tornaram hoje competidores contra a mensagem de João. Homens que se levantaram primeiro, agora clamando serem grandes personagens. Isso teve que se levantar, porque é assim que Satanás trabalha. Hein? Isso veio como uma praga sobre as pessoas, que eles não tiveram condição de ver que essa promessa que Deus tinha de João somente cumpriria no tempo de Deus. Irmão Branham nunca tomou Apocalipse 10, 8 a 11 e dizer, hoje está cumprindo essa escritura. Ele tomou Apocalipse 10, 1 a 7. Mas o povo hoje está cegado é por anjos caídos, irmãos. É rude as pessoas ouvirem isso e dizem, olha, a noiva não pede vingança. Não, nós não estamos pedindo vingança. Nós não somos nós que estamos qualificando ex-anjos caídos. É Irmão Branham que diz que eles são anjos caídos. É verdade. Não somos nós levantando para fazer uma disputa com eles. Eles que se levantam para disputar contra nós. Como o irmão Branham diz, nunca manifestei o demônio. Ele que veio me afrontar. Eles que se levantam para falar contra o que eles não entendem. E isso nós temos que entender. Se Deus hoje, no ministério da esposa, não consegue fazer essas pessoas voltarem, arrependerem-se, ninguém pode, irmãos. Ninguém fará. A Bíblia diz, o Senhor te repreenda. Se Deus não trata com você para fazer você reconhecer, eu estou errado, eu levantei contra o que eu não devia, então veja, ninguém pode. Isso mostra, é um sinal de perdição para as pessoas. Hein? Irmão Branham diz assim, olha, é por essa razão que a revelação do mistério dos 7 selos tinha de ser desenrolada. É por essa razão, era para clarear que sempre que o mensageiro partia e aqueles homens se denominaram, aqueles que se denominaram não era o povo original do mensageiro, não era os crentes originais do mensageiro, porque Deus sela o mensageiro e aqueles que ouvem a sua mensagem. Você hoje é selado dentro de Apocalipse 10, 8 a 11 e você tem Apocalipse 10, 1 a 7 dentro. Você não tem Apocalipse 10, 1 a 7 para vir a manifestar mais. Você tem Apocalipse 10, 1 a 7 cumprido. E você está vendo o cumprimento de Apocalipse 10, 8 a 11. Amém? Agora, há somente uma coisa que pode acontecer. Tem de haver uma mensagem no tempo do fim, quando já não há nada que possa seguir a ela. E agora o mundo ecumênico tem estabelecido um tal regime que não pode haver nenhuma denominação e nada mais que siga isto. Ou você está nisto, ou você não está nisto. O fruto está na copa da árvore. A luz está brilhando sobre esse fruto predestinado. E ele está amadurecendo na forma de fruto, na semelhança de Cristo, produzindo a mesma suavidade e doçura. E o mesmo Espírito que ele tinha nele. Espero que você veja isto. Está vendo? Hein? Deste modo, olhe, eles se venderam por arrazoamento. Se eu puder tão somente pertencer a isto, o prefeito vai a esta igreja. E se venderam por arrazoamentos, mas o meu pastor não crê que a palavra foi totalmente revelada nos 7 selos. Nós não cremos que o novo nome é Branham. Nós não cremos na mensagem de um só homem, no contexto de um homem levantando depois de William Branham. Quer dizer, a mensagem de um só homem era para Branham. Sim, Branham foi a mensagem de um só homem no seu dia, porque ele era o grão. Mas quando Branham reproduz um filho semente, é o grão novamente, então nós temos que ver a mensagem de um só homem outra vez. Amém. Você tem que ver a mensagem da hora outra vez, através desta manifestação de Deus, que é Cristo revelando-se em sua palavra, repreendendo o povo, chamando as pessoas ao arrependimento, mas eles não se arrependem. Se você se arrependeu ao ouvir esta voz, foi porque Deus assim o fez, Deus assim o permitiu. Amém? Se você não pode ver isso, é porque Deus não tem te dado para ver. Deus tem te cegado. Amém? Deus simplesmente que tem de ser misericordioso para nós vermos estas coisas. A mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Deixa eu ver a minha mensagem aqui.
Julguei que tinha trazido, deixei lá, pastor Pedro. Paz. Aleluia. Né? Amém. E é uma mensagem boa. Essa aí tem uns bons cartuchos. 115, a união invisível da noiva de Cristo. Assim sendo, vem vocês, tem que estar morto a essa coisa. Agora, não estou falando a esta assembleia local. Eu estou falando em conjunto através da nação. Você tem que estar morto a seu primeiro esposo. Se você está unido a Cristo e ainda casado com uma denominação, és uma adúltera. És uma Laodiceia. Uma igreja através da nação. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo, a palavra. Para estar na noiva, você tem que estar de novo casado com a palavra, a qual é Cristo. Estar na noiva dos dias de Mombrana. Você teria que estar unido à palavra dos dias de Mombrana de Apocalipse 6:1-7, a qual era Cristo. Aqueles que viram a manifestação de Deus através do mensageiro, a mensagem que William Branham estava apresentando para a América, eles foram selados como a noiva da América. Eles foram separados para Deus. Eles têm a sua parte no rapto. Eles têm a parte, veja, como parte desse corpo místico de Jesus Cristo, que, como os irmãos da era de Paulo, da era de Lutero, agora os da era de Branham, mas porém nós estamos em uma outra era, a era da noiva. Amém. Estamos na era eterna. A era do Filho do Homem continua através desta manifestação de Apocalipse 6:8-11. Então, se você hoje, se o irmão, a irmã que nos ouvir, não estiver identificado na palavra que é Cristo hoje, você não faz parte da noiva. Crê no irmão Branham hoje, dizer nós somos a noiva porque nós vemos que Deus nos